Pensei que o meu casamento fosse uma fortaleza impossível de destruir. 7 anos de confiança, sonhos partilhados e uma vida perfeita em Lisboa. Mas bastaram apenas 50 euros e um telefonema estúpido para transformar o meu paraíso no inferno. Aceitei aquela piada para provar ao meu amigo a fidelidade da minha mulher. Em vez disso, descobri que a mulher que eu beijava todas as manhãs era uma atriz profissional, e a minha vida, uma peça de teatro barata. O meu nome é Tiago e, até a passada terça-feira, eu era o homem mais feliz de Lisboa. Tenho 38 anos, trabalho como engenheiro civil e tinha, ou assim pensava, uma vida perfeitamente organizada. Acordar ao lado da Sofia, a minha mulher, era para mim a maior recompensa por todas as dificuldades da vida. A Sofia tem 35 anos, é uma designer gráfica com um talento incrível e uma capacidade ainda mais incrível de tornar a nossa casa acolhedora. Vivíamos num apartamento espaçoso na zona do Parque das Nações, planeávamos ter filhos, e todas as sextas-feiras, organizávamos noites de cinema com vinho e queijo. Era uma rotina que eu adorava. Um porto seguro. Mas a segurança, como se viu, adormece a vigilância. Naquele dia fatal, estava a almoçar com o Pedro, o meu melhor amigo desde os tempos da universidade. O Pedro era o meu oposto completo. Trabalhava como agente imobiliário, mudava de namorada com mais frequência do que de camisa e estava sempre a gozar com o meu estilo de vida caseiro. Estávamos sentados num pequeno restaurante na Baixa e a conversa, como sempre, girou em torno de mulheres. O Pedro estava com um humor estranho. Não brincava com a leveza habitual. Parecia tenso, embora tentasse escondê-lo atrás de um copo de cerveja. De repente, ele começou a falar sobre testes de fidelidade. Sobre aqueles vídeos parvos na internet onde os rapazes ligam às namoradas e as acusam de traição, apenas para ver a reação. Eu ri e disse que isso era infantil. Eu tinha 100% de certeza sobre a Sofia. Ela não era assim. Ela era honesta. Mas o Pedro não desistia. Inclinou-se sobre a mesa na minha direção e, nos seus olhos, brilhou uma luz estranha. Ele propôs uma aposta. As condições eram simples. O Pedro ligar-me-ia à noite, quando eu estivesse em casa com a Sofia. Ele diria que estava a passar pelo hotel em Cascais e que tinha visto a minha mulher entrar lá com outro homem. O Pedro insistiu que seria divertido. Ele apostou 50 euros em como a Sofia ficaria furiosa, me daria um estalo ou me expulsaria para o sofá. Eu hesitei. Parecia estúpido e cruel. Mas uma parte de mim, aquela parte sombria que todos escondemos, quis provar-lhe que ele estava errado. Eu queria ver o triunfo da fidelidade. Aceitei. Apertei-lhe a mão, sem saber que naquele momento estava a assinar a sentença do meu casamento. Voltei para casa às 7 da tarde. A Sofia estava na cozinha a preparar o jantar. Sorriu para mim com aquele sorriso quente e familiar que sempre me aquecia o coração. Jantamos enquanto falávamos sobre os novos clientes dela e os meus problemas com os empreiteiros. Tudo estava como sempre. Uma imagem perfeita. Às 8h15, o meu telemóvel tocou. No ecrã apareceu o nome do Pedro. Liguei o altifalante, como tínhamos combinado. Pisquei o olho a Sofia, esperando que dali a pouco nos ríssemos juntos da estupidez do meu amigo. Mas a voz do Pedro soava demasiado séria. Demasiado mesmo. Disse que não me queria contar isto, mas que a consciência não lhe permitia ficar calado. Disse que tinha visto a Sofia há 20 minutos à entrada do Hotel Palácio, em Cascais. Com outro homem. Ele descreveu tudo com muita clareza. Olhei para minha mulher, preparando-me para sua justa indignação. Esperava que ela começasse a gritar, a chamar idiota ao Pedro, a rir-se do absurdo da situação. Afinal, ela tinha estado ali, sentada ao meu lado, a noite toda. Era um álibi impossível de destruir. Mas o que eu vi fez o meu sangue gelar nas veias. A Sofia não se riu. Não gritou. Ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. O garfo caiu-lhe das mãos e bateu com estrondo no prato. Os seus olhos arregalaram-se de terror e os lábios começaram a tremer. Aquela não era a cara de uma mulher inocente acusada injustamente. Era a cara de alguém apanhado em flagrante delito.
Um silêncio mortal pairou na sala. Apenas a voz do Pedro continuava a sair do telemóvel, dizendo algo sobre o quanto lamentava. O meu coração falhou uma batida. Depois outra. O tempo pareceu abrandar. Olhei para a mulher que amei durante 7 anos e não a reconheci. Ela não olhava para mim. Olhava para o telemóvel, como se fosse uma bomba prestes a explodir. E então aconteceu a primeira reviravolta que eu não esperava. Em vez de se justificar perante mim, ela sussurrou uma pergunta que destruiu os últimos restos da minha esperança. Ela perguntou baixinho, quase inaudível: ele viu-nos? Ele viu o Duarte? Não foi uma pergunta para mim. Foi o medo que escapou cá para fora antes que ela conseguisse pensar. Ela disse um nome. Duarte. Ela não negou o hotel. Não negou a traição. Apenas ficou assustada por terem sido vistos. Naquele instante, percebi que não era apenas uma piada. O Pedro sabia. O meu amigo não tinha decidido apenas brincar. Ele sabia a verdade e usou aquele método para me obrigar a abrir os olhos, sem ser o portador direto da má notícia. Desliguei a chamada sem dizer uma palavra ao Pedro. O silêncio na cozinha tornou-se insuportável. Senti uma raiva fria crescer dentro de mim. Não uma raiva quente e explosiva, mas a calma gélida de um carrasco. A Sofia finalmente levantou os olhos para mim. Tinha lágrimas, mas isso não me importava. Ela tentou tocar na minha mão, mas eu recuei como se fosse fogo. Quem é o Duarte? Perguntei. A minha voz soava estranha, metálica. Ela tapou a cara com as mãos e começou a chorar. Não eram aquelas lágrimas que provocam pena. Eram lágrimas de medo pela própria pele. Exigi uma resposta. Não gritei, apenas esperei. E a verdade que ela começou a contar era pior do que qualquer fantasia minha. Não tinha sido uma vez. Não fora um erro de uma noite de copos. 8 meses, conseguiu ela dizer. 8 meses de mentiras. 8 meses em que ela voltava para minha cama depois de estar com outro. 8 meses em que vivia uma ilusão enquanto ela construía uma vida paralela. Mas o pior ainda estava para vir. Ela confessou que o Duarte não era apenas um conhecido casual. Era um homem que eu conhecia. Era um arquiteto com quem nos tínhamos cruzado em projetos. Um homem a quem eu tinha apertado a mão. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado na sala, a olhar para as luzes da Lisboa noturna, e senti morrer dentro de mim aquele Tiago que eu era antes. Ela destruiu-nos. Ela espizinhou 7 anos por 50 euros. Mas ela ainda não sabia uma coisa. Ela achava que as lágrimas e os pedidos de desculpa iriam resolver tudo. Estava enganada. Eu não ia simplesmente embora. Eu ia fazer com que cada um deles pagasse o preço total por esta traição. O plano de vingança começou a formar-se na minha cabeça ainda antes do amanhecer, e era impecável. A manhã seguinte foi a mais fria da minha vida. Acordei no sofá, com o pescoço dorido e um sabor amargo na boca que nem a pasta de dentes conseguia eliminar. A casa estava mergulhada num silêncio pesado, interrompido apenas pelo som da máquina de café na cozinha. A Sofia estava lá. Ela tentava agir como se fosse uma manhã normal, talvez na esperança delirante de que, se seguisse a rotina, o pesadelo da noite anterior desapareceria. O cheiro de torradas e café, que antes me trazia conforto, agora causava-me náuseas. Eu vesti-me em silêncio, ignorando o olhar suplicante dela quando passei pelo corredor. Ela tentou bloquear a porta, com os olhos inchados e vermelhos, murmurando pedidos de desculpa que eu não queria ouvir. Desviei-me dela sem dizer uma única palavra e saí para a rua. O ar fresco de Lisboa nunca me pareceu tão sufocante. Eu não fui para o escritório. Não conseguia sentar-me à frente de um computador e fingir que me importava com vigas de aço ou betão armado quando a minha própria fundação tinha colapsado. Em vez disso, conduzi sem destino durante 2 horas, deixando a raiva assentar e transformar-se num plano concreto. Eu precisava de saber tudo. A confissão dela na noite anterior tinha sido vaga, cheia de lacunas que a minha mente preenchia com os piores cenários possíveis. Eu precisava de factos. Precisava de provas tangíveis.
Se eu ia destruir esta mentira, tinha de o fazer com a precisão de um cirurgião. Estacionei o carro perto do rio e fiz a primeira chamada. Não liguei a um advogado, ainda não. Liguei a um investigador privado que um colega me tinha recomendado há 3 anos para uma verificação de antecedentes empresariais. O homem, um ex-polícia chamado Rui, aceitou encontrar-se comigo num café discreto em Alcântara. Sentei-me com ele, pela primeira vez, disse em voz alta a realidade vergonhosa da minha vida. Disse-lhe o nome do Duarte, o nome da Sofia e o hotel em Cascais. O Rui não mostrou qualquer emoção, apenas anotou tudo num pequeno bloco e garantiu-me que teria um relatório completo em 48 horas. O adiantamento custou-me 500 euros, mas eu pagaria o dobro para ter a verdade nas mãos. Voltei para casa à tarde, apenas para dormir. A Sofia tinha deixado o jantar no forno, mas eu nem toquei na comida. Ela tentou aproximar-se de mim na sala, chorando novamente, dizendo que tinha terminado tudo com o Duarte, que tinha sido um erro terrível e que me amava. Eu olhei para ela e senti um vazio assustador. O amor não desaparece num segundo, mas a confiança sim. E sem confiança, o amor é apenas uma ferida aberta. Eu disse-lhe apenas que precisava de espaço e fechei-me no quarto de hóspedes. Aquela porta trancada tornou-se a única barreira entre a minha sanidade e a violência emocional que eu queria libertar. 2 dias depois, encontrei-me novamente com o Rui. Ele entregou-me um envelope pardo espesso. As minhas mãos tremiam enquanto eu via as fotografias. Não eram apenas imagens de hotéis. Eram fotografias deles almoçar em restaurantes que eu frequentava, a passear de mãos dadas em Sintra, a rir-se dentro do carro dele. Havia registros de mensagens trocadas, horas de chamadas durante o dia, enquanto eu trabalhava para pagar a nossa casa. Mas o golpe final não foram as fotos da traição física. Foi a descoberta de que o Duarte não era livre. O relatório do Rui continha uma seção detalhada sobre a vida do amante da minha mulher. O Duarte era casado há 10 anos. A sua esposa chamava-se Mariana, uma professora de música que dava aulas numa escola secundária em Benfica. Nas redes sociais, o perfil do Duarte era uma fachada de marido devoto, cheio de fotos com a Mariana em férias e jantares de família. Ele estava a jogar com as duas. Estava a enganar a Sofia, fazendo-a acreditar que o casamento dele era infeliz, ao mesmo tempo que mantinha a aparência de felicidade com a esposa. Uma raiva nova acendeu-se dentro de mim. A Sofia era culpada, sim, mas o Duarte era um predador que destruía 2 famílias sem pestanejar. Foi nesse momento que percebi que não estava sozinho nesta tragédia. Havia outra vítima. A Mariana. E, de repente, a minha vingança ganhou um novo propósito. Eu não queria apenas expor a Sofia, eu queria desmascarar o Duarte perante a única pessoa cuja opinião realmente importava para a reputação dele. A Mariana seria minha aliada, mesmo que ela ainda não o soubesse. Passei a noite a estudar o perfil dela, tentando entender quem ela era. Parecia ser uma mulher doce, dedicada, alguém que, tal como eu, acreditava na santidade do compromisso. Ela não merecia viver na ignorância, tal como eu não merecia. Decidi contactá-la. Não podia ser por mensagem ou telefone, seria demasiado impessoal e ela poderia achar que era um trote ou um esquema. Precisava de ser cara a cara. Descobri que ela frequentava uma livraria no Chiado todas as quintas-feiras à tarde, depois das aulas. Era um tiro no escuro, mas eu tinha de tentar. Na quinta-feira seguinte, esperei por ela. Quando a vi entrar, reconheci-a imediatamente das fotos. Parecia cansada, mas tinha um ar gentil. Aproximei-me com o coração a bater descontroladamente, não por atração, mas pela gravidade do que eu estava prestes a fazer. Apresentei-me educadamente e disse-lhe que precisávamos de falar sobre os nossos cônjuges. A expressão dela mudou de curiosidade para confusão e, depois, para um medo instintivo. Acho que, no fundo, todas as pessoas traídas sabem a verdade antes de a ouvirem. O instinto grita, mas o coração silencia. Convidei-a para um café na mesa ao lado e, com a maior delicadeza possível, contei-lhe quem eu era e como os nossos destinos estavam cruzados. Não lhe mostrei as fotos imediatamente. Apenas lhe disse que o meu casamento tinha acabado por causa de um homem chamado Duarte.
A Mariana ficou em silêncio durante muito tempo. Ela não chorou logo. Ela apenas olhou para a chávena de café, girando a colher lentamente, como se tentasse processar a informação. Depois, levantou o olhar e disse algo que me surpreendeu. Disse que desconfiava. Disse que o Duarte tinha mudado no último ano, que tinha mais reuniões noturnas e viagens de trabalho repentinas. Ela sentia o cheiro de um perfume diferente nas camisas dele, mas ele convencia-a sempre de que era a paranoia dela. Ao ouvir a minha história, as peças do puzzle encaixaram-se na cabeça dela. A dor no rosto dela era um espelho da minha. Foi ali, naquela mesa de café no Chiado, que formamos uma aliança silenciosa. A Mariana não queria escândalos, tal como eu, mas queria justiça. Ela queria que o Duarte sentisse a dor que nos causou. Eu mostrei-lhe o envelope. Ela viu as provas, viu a Sofia, viu o marido dela beijar outra mulher. As lágrimas finalmente correram, mas ela limpou-as rapidamente. Havia uma força nela que eu admirava. Ela perguntou-me o que eu planeava fazer. Eu disse-lhe que tinha uma ideia. O aniversário da empresa de arquitetura do Duarte estava a chegar, uma grande gala onde estariam presentes sócios, clientes e as famílias. Seria o palco perfeito. A Mariana concordou. Ela daria o acesso que eu precisava. O plano era arriscado e exigia sangue frio, mas ambos estávamos movidos por aquele combustível poderoso que é a dignidade ferida. Voltei para casa naquela noite com uma sensação estranha de calma. A Sofia estava na sala, a ver televisão com o volume baixo. Ela perguntou-me onde eu tinha estado. Respondi apenas que tinha ido resolver assuntos pendentes. Ela não sabia que o assunto pendente era o fim da vida dupla dela. Pela primeira vez em dias, dormi profundamente, sabendo que a contagem decrescente tinha começado. O palco estava montado e os atores estavam prestes a entrar em cena para o ato final. A semana que antecedeu a gala anual da empresa de arquitetura passou numa névoa de tensão silenciosa. A Sofia continuava a desempenhar o papel de esposa arrependida, tentando reconquistar-me com pequenos gestos e jantares elaborados, sem saber que o seu destino já estava traçado. Naquela sexta-feira, ela disse-me que ia passar a noite com uma amiga de infância que estava de visita a Lisboa. Era uma mentira fraca, pronunciada com uma naturalidade que me arrepiou. Eu sabia exatamente onde ela ia. Ela planeava encontrar-se com o Duarte num hotel próximo do local do evento, contentando-se em ser a sombra na vida dele enquanto ele recebia os aplausos sob as luzes da ribalta. Eu não a impedi. Apenas assenti, desejando-lhe uma boa noite com uma calma que a devia ter alertado, se ela não estivesse tão cega pela sua própria arrogância. Vesti o meu melhor fato escuro, ajustei a gravata ao espelho e olhei para o homem que me encarava de volta. Já não vi o marido traído e ferido, vi alguém focado, movido por uma determinação fria. Encontrei-me com a Mariana à entrada do prestigiado hotel na Avenida da Liberdade, onde decorria a gala. Ela estava deslumbrante, mas os seus olhos carregavam a tristeza de quem se despede de uma vida inteira. Não trocamos muitas palavras. O plano estava definido e cada um sabia o seu papel. Como esposa de um dos sócios principais, a Mariana tinha acesso privilegiado a tudo, incluindo ao sistema audiovisual que seria usado durante os discursos. Entramos no salão de baile, onde o ar cheirava a perfumes caros e champanhe. A elite da arquitetura e da construção de Lisboa estava presente. Avistei o Duarte quase imediatamente. Ele estava no centro de um grupo de investidores, a rir com aquela confiança magnética que tanto tinha atraído a minha mulher. Ele parecia intocável, o rei do seu pequeno castelo de mentiras. A Mariana apertou meu braço, um sinal silencioso de que a hora se aproximava. O momento-chave da noite seria a apresentação do Projeto Futuro, liderado pelo Duarte, onde ele falaria sobre a importância da ética e da transparência na construção moderna. A ironia era quase poética. Quando as luzes diminuíram e o Duarte subiu ao palco, o silêncio instalou-se. Ele começou a falar, encantando a plateia com palavras bonitas sobre fundações sólidas e honestidade estrutural. Eu permaneci nas sombras, no fundo da sala, observando. A Mariana tinha discretamente trocado a pendrive da apresentação minutos antes, aproveitando a confiança cega que a equipa técnica tinha nela.
O Duarte fez um gesto para o ecrã gigante atrás dele, esperando ver as renderizações do seu novo edifício. Em vez disso, o que apareceu projetado em alta definição, com 5 metros de altura, não foram vigas nem vidro. Foi uma fotografia. Uma imagem nítida, tirada pelo investigador, do Duarte e da Sofia beijarem-se apaixonadamente à porta de um hotel em Sintra, com a data e a hora estampadas no canto inferior. O silêncio na sala mudou de respeitoso para chocado. Um murmúrio coletivo percorreu a audiência como uma onda. O Duarte, de costas para o ecrã, continuou a falar por mais alguns segundos, confuso com a reação do público, até que se virou. A expressão dele transformou-se de confiança em horror absoluto. Ele tentou gaguejar, tentou fazer sinal para cortarem a imagem, mas a apresentação estava programada para avançar automaticamente. A imagem mudou. Agora eram prints de mensagens de texto onde ele gozava com os sócios da empresa e detalhava como desviava fundos de pequenos projetos para pagar as escapadelas românticas. A Mariana tinha encontrado essas conversas no tablet dele e decidiu que a destruição não devia ser apenas pessoal, mas profissional. O golpe foi total. Não era apenas um caso extraconjugal, era prova de conduta antiética e desleal para com a própria firma. Os sócios seniores levantaram-se, lívidos. O murmúrio transformou-se em caos. Nesse momento, a porta lateral do salão abriu-se e a Sofia entrou, talvez alertada por uma mensagem ou pelo barulho. Ela parou, paralisada, ao ver o seu rosto gigante no ecrã, exposto perante centenas de pessoas. Os olhares de desprezo viraram-se para ela. Ela procurou Duarte, mas ele estava demasiado ocupado a tentar salvar a própria pele, gritando com os técnicos. Ela procurou-me. Os nossos olhares cruzaram-se através da sala cheia. Eu não sorri. Não fiz nenhum gesto de triunfo. Apenas a olhei com a indiferença de quem observa um estranho, e depois virei costas. Saí do salão enquanto o mundo do Duarte desmoronava atrás de mim. A Mariana ficou lá, de cabeça erguida, pronta para desempenhar o papel de esposa traída que descobriu a verdade naquele mesmo instante, garantindo que a simpatia pública ficaria do lado dela. Eu caminhei para a noite fresca de Lisboa, sentindo o peso de meses a sair dos meus ombros. A bomba tinha detonado. A reputação do Duarte estava em cinzas, a Sofia estava exposta e humilhada, e a empresa jamais perdoaria a quebra de confiança revelada nas mensagens. A justiça tinha sido servida, brutal e pública, e eu finalmente podia começar a respirar de novo. A viagem de regresso ao Parque das Nações foi feita num silêncio absoluto, apenas com o som dos pneus no asfalto. Eu sentia uma exaustão profunda, daquelas que se entranham nos ossos, mas a minha mente estava límpida como cristal. Quando entrei no nosso apartamento, aquele espaço que durante 7 anos tinha sido nosso santuário, não senti nostalgia nem dor. Olhei para as fotografias nas prateleiras, para os livros organizados por cor, para as pequenas memórias de uma vida a dois, e percebi que tudo aquilo pertencia a um passado morto. Eu não perdi tempo. Fui ao quarto, tirei 2 malas grandes do armário e comecei a enchê-las com as roupas da Sofia. Não as atirei com raiva, dobrei cada peça metodicamente, com a frieza de quem arruma um quarto de hotel antes de fazer o check-out. Ela chegou 1 hora depois. Eu ouvi a chave a tremer na fechadura, denunciando o estado de nervos em que ela se encontrava. Quando a porta se abriu, a Sofia parecia uma sombra da mulher elegante que saíra de casa naquela tarde. O rímel escorria-lhe pelo rosto pálido, o vestido de festa estava amarrotado e ela tremia incontrolavelmente. Ao ver as malas no corredor, ela desabou. Tentou agarrar-me, tentou bloquear o meu caminho. Suplicando por uma oportunidade para explicar, para justificar o injustificável. Ela chorava, gritava que me amava e que o Duarte tinha sido um erro monstruoso, mas as palavras dela embatiam na minha indiferença como ondas num rochedo. Eu não levantei a voz uma única vez. Apenas lhe estendi um envelope branco que continha os papéis do divórcio, já preparados pelo meu advogado dias antes. A visão do documento oficial foi o golpe de misericórdia. Ela percebeu, naquele instante, que não havia negociação. A humilhação pública na gala não tinha sido um ato de raiva momentânea, mas sim o fim definitivo.
Ela tentou argumentar que não tinha para onde ir, que a reputação dela estava destruída e que eu estava a ser cruel. Eu limitei-me a apontar para a porta. A crueldade tinha sido a escolha dela durante 8 meses, isto era apenas a consequência inevitável das suas ações. Enquanto ela arrastava as malas para fora do apartamento, derrotada e sozinha, o telemóvel dela não parava de vibrar. Eram as repercussões do terremoto que tínhamos provocado. O império de mentiras do Duarte tinha ruído em menos de 24 horas. As mensagens expostas no ecrã gigante não revelaram apenas a traição amorosa, mas também o desvio de fundos da empresa. Os sócios não tiveram piedade. Antes mesmo de a gala terminar, o Duarte foi notificado do seu despedimento imediato por justa causa e informado de que enfrentaria um processo judicial por fraude financeira. A carreira de arquiteto de prestígio, que ele levará anos a construir, desapareceu numa noite. A Mariana também não hesitou. Ela cumpriu a sua parte com uma dignidade ferocíssima. Nessa mesma noite, ela mudou as fechaduras da casa deles e deixou as coisas do Duarte no jardim, à chuva. Ele tentou ligar-me, talvez para me ameaçar ou insultar, mas eu já tinha bloqueado o número dele. Ele era agora um homem sem emprego, sem casa, sem esposa e sem amante, pois a Sofia, ao perceber que ele não tinha mais nada para lhe oferecer, virou-lhe as costas no momento em que ele mais precisava. Era justiça poética no seu estado mais puro. Os dois cúmplices, agora isolados, desprezavam-se mutuamente. Quando finalmente fechei a porta atrás da Sofia e ouvi o clique do trinco, o silêncio que se instalou na casa foi diferente. Não era o silêncio opressivo da solidão, mas o silêncio tranquilo da libertação. Fiquei ali, encostado à porta, a ouvir o som do elevador a descer, levando-a para longe da minha vida. Eu sabia que os dias seguintes seriam difíceis, com burocracias e partilhas de bens, mas o pior já tinha passado. O cancro que estava a corroer a minha vida tinha sido extirpado. Fui até a varanda, olhei para o rio Tejo iluminado pela lua e respirei fundo o ar da noite. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não me assustava. Eu estava sozinho, sim, mas estava livre da mentira. E essa liberdade valia mais do que qualquer falsa companhia. Passaram-se 6 meses desde que o meu casamento ruiu como um castelo de cartas, e a ironia é que nunca me senti tão estável. A poeira assentou, o divórcio foi finalizado na semana passada e a minha vida entrou numa nova fase, uma fase de reconstrução silenciosa e sólida. Fiquei com o apartamento no Parque das Nações, não por vingança, mas porque a lei estava do meu lado e eu tinha provas de que a entrada inicial tinha saído da minha conta pessoal. A casa, que antes parecia assombrada pelas memórias da Sofia, agora reflete apenas a minha identidade. Mudei a decoração, pintei as paredes, finalmente, transformei o escritório naquele espaço de lazer que sempre desejei. O silêncio, que no início me assustava, tornou-se o meu melhor companheiro. Lisboa é uma cidade pequena e, inevitavelmente, as notícias sobre o destino daqueles que me traíram acabam por chegar aos meus ouvidos. O Duarte tornou-se um pária no mundo da arquitetura. A reputação é uma moeda valiosa nesta indústria e, depois do escândalo na gala e das acusações de fraude, ninguém quis associar o seu nome a ele. Ouvi dizer que ele teve de vender o carro de luxo e mudar-se para um apartamento alugado na periferia, trabalhando agora numa loja de materiais de construção, longe do prestígio que tanto adorava. A arrogância dele foi o arquiteto da sua própria ruína. Ele perdeu a esposa, a carreira e o respeito dos pares, tudo por uma vaidade vazia. Quanto a Sofia, o destino não foi mais gentil. Ela vive agora num estúdio pequeno na Amadora, uma realidade muito distante do conforto a que estava habituada. Muitos dos nossos amigos em comum afastaram-se dela, não apenas pela traição, mas pela forma calculista como ela manteve a mentira durante 8 meses. Ela tentou contactar-me algumas vezes por correio eletrônico, enviando longas cartas cheias de arrependimento e nostalgia, dizendo que sentia falta da nossa vida e que tinha cometido o maior erro da sua vida. Eu nunca respondi. Li as primeiras linhas e apaguei as mensagens. Não sinto ódio, nem desejo o mal dela. Sinto apenas uma indiferença profunda e absoluta. E descobri que a indiferença é o verdadeiro oposto do amor, não o ódio. O ódio ainda implica que nos importamos, a indiferença é a liberdade total.
Na semana passada, cruzei-me com ela num centro comercial. Ela viu-me à distância e parou. Parecia mais velha, com um rosto marcado pelo cansaço e uma tristeza permanente no olhar. Ela fez uma menção de se aproximar, talvez à espera de um gesto de reconhecimento ou de perdão. Eu apenas a olhei nos olhos por um breve segundo, assenti levemente com a cabeça em jeito de despedida final e continuei o meu caminho sem olhar para trás. Naquele momento, percebi que a ferida estava completamente sarada. Ela era apenas uma estranha com quem partilhei um passado que já não existe. A única coisa boa que surgiu de todo este caos foi a minha amizade com a Mariana. Encontramo-nos regularmente para tomar café e passear junto ao rio. Somos dois sobreviventes de um naufrágio emocional, e isso criou um laço único entre nós. Não há pressa para transformar isto num romance, nem pressão para definir o que somos. Existe apenas o conforto de estar com alguém que entende o valor da lealdade e da verdade. A Mariana recuperou o brilho nos olhos e voltou a sorrir, e ver a força dela inspirou-me a recuperar a minha própria alegria de viver. Muitas vezes penso naquele almoço com o Pedro e na aposta estúpida de 50 euros. Na altura, pareceu-me uma brincadeira de mau gosto que destruiu a minha vida. Mas hoje, vejo as coisas de uma perspectiva diferente. Aquele telefonema não destruiu a minha vida, ele salvou-me de viver mais 5 ou 10 anos numa mentira. Salvou-me de envelhecer ao lado de alguém que não me respeitava. A verdade foi brutal e dolorosa, como uma cirurgia de emergência sem anestesia, mas removeu o veneno que me estava a matar lentamente. Hoje, sou um homem de 39 anos que sabe exatamente o que quer e, mais importante, o que não tolera. Aprendi que a confiança não deve ser cega e que o respeito próprio é a fundação de qualquer relação duradoura. O Tiago que chorou na cozinha naquela noite morreu, e no lugar dele nasceu alguém mais forte, mais sábio e finalmente em paz. A vingança serviu o seu propósito de equilibrar a balança, mas foi o perdão a mim mesmo que me permitiu seguir em frente. O sol põe-se sobre o tejo, e pela primeira vez em muito tempo, estou ansioso pelo amanhã. A vida é curta demais para ser vivida com a pessoa errada, e eu, felizmente, já não estou a desperdiçar nem mais um segundo.